Muito bom. Que alegria, né? Acho que liga isso aqui, ó. Amém. Graças a Deus, né? Bom demais. Que alegria receber você aqui hoje. Né? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Isso? Viviane. Prazer, Viviane. Sou o Thiago. Seja bem-vinda. Nós somos a família Rio. É assim que nós temos nos chamado. Mais por vocação do que por instituição. Né? Esse nome foi dado, na verdade, por começarmos a simplesmente viver a igreja, né? Viver aquilo que o Senhor estava nos chamando, a gente com um coração muito inclinado a viver aquilo que era a prática do que estava escrito na Bíblia, né? Nós decidimos começar a viver isso de forma simples nas nossas casas, e aí isso começou a se dimensionar, né? E o nome que começaram a dar, né, era de família. E aí, quando a gente começou a olhar a quantidade dos grupos, o nome dos grupos dos WhatsApps que a gente tinha, a maioria do nome dos grupos era Família Rio. Até que chegou o dia que a gente precisou abrir o Instagram. E aí, em precisar abrir o Instagram, pergunto, cara, qual que é o nome que vai dar, né, pro Instagram? Aí, cara, tinha, sei lá, vários grupos no WhatsApp chamado Família Rio. Falou, pronto, tá aí o nome, Família Rio, né? Então, o sentido pelo qual nós nascemos, na verdade, não foi o desejo de ter mais uma instituição na cidade do Rio de Janeiro que pudesse se denominar, né, evangélica. Né? O sentido pelo qual nós nascemos foi o desejo de encarnar plenamente aquilo que a gente estava lendo e vivendo com Jesus. Né? E aí, cara, eu acho que não consigo pensar muitos outros nomes do que ser família. Né? E é uma família no Rio de Janeiro. O Rio é só por causa da localidade. Né? Mas se a gente se mudar para algum lugar, né, ou qualquer um que se mudar para um lugar, vai ser a família em Curitiba, família no Jaceguaia, família onde for, né? Graças a Deus. Eu posso dar um presente para você? Isso aqui é um... Seja bem-vindo. Isso aqui é um material que a gente está trabalhando aqui esses dias. Isso é um material nosso também. É um livretinho bem simplesinho, mas ele foi constituído a partir de muito tempo vivendo essas coisas que nós temos vivido. A gente se relaciona principalmente com grupos pequenos nas casas. Nós procuramos incentivar relações de 2 ou 3 pessoas para se caminharem juntos, porque não tem como, até num grupo como de 20, 30, você ainda assim não consegue conhecer as 20, 30, né? Seria uma loucura já com 20, 30. Imagina quando a gente tiver com mais, por exemplo, né? Vai continuar sendo mais loucura ainda. Mas se a gente entender o poder e a graça que tem de caminhar entre 2 ou 3 pessoas e você gastar energia mesmo para conhecer, para que essa relação seja visceral e que isso se expanda pelo menos para essa pequena família que é o pequeno grupo, já é, cara, o suficiente para ser igreja. Né? Mas como a igreja ela não é um braço amputado, ela é uma igreja na cidade, por isso, então, o sentido dos grupos se reunirem num só lugar, e esse é o sentido do domingo. O lugar onde esses pequenos núcleos se reúnem com a finalidade de alinhar a sua visão, de alinhar o seu ouvido, alinhar o seu coração para aquilo que o Pai está fazendo na cidade. Porque um dos sentidos da igreja, o sentido da igreja não é devoção. O sentido da igreja também não é rito, para a gente alcançar o que nós queremos do céu. O sentido da igreja é para que o nosso coração, sendo iluminado pelo Pai, nós possamos olhar para as pessoas ao nosso redor e, ao invés de ver nelas um inimigo, ver nelas um irmão. Ainda que ela tenha aparência, cheiro, cara e jeito de inimigo. Porque a verdade é que muitas vezes nós que fomos os inimigos dos outros. Seja bem honesto. Muitas vezes nós que fomos, até no mais certo que nós fomos, para alguém, talvez, nós fomos não o amigo, nós fomos talvez o adversário, o inimigo, a disputa. E a verdade é que o que muda tudo isso não é condenar um culpado. Porque, se for pensar mesmo, todos nós, em algum lugar da vida, em alguma dimensão, fomos culpados de alguma coisa. Entretanto, condenar um culpado ou condenar o culpado dos nossos pais, dos nossos avós, de algum irmão, ou até da esposa adúltera, o esposo adúltero, o irmão mentiroso, enganoso, matar ele como culpado no teu dia seguinte vai continuar exatamente igual.
A única coisa que faz a nossa vida ser verdadeiramente transformada é nós acordarmos e nos levantarmos como responsáveis. E para isso é ter os nossos olhos e corações lavados, para que nós possamos, ao olhar, ainda que você esteja diante de um adúltero, de um mentiroso, de um traidor, você veja na face dele um irmão. E em tratá-lo como irmão, essa seja a esperança da salvação dele, para que ele lembre de onde ele veio. Que ele não veio de onde ele estava achando que ele era, mas que, na verdade, ele veio da casa do Pai. Ele só não se lembrava disso. E aí, por se lembrar que ele veio da casa do Pai, e que nós todos somos irmãos, e o Pai é nosso, não é Pai meu, nem Pai seu. Porque às vezes a gente até faz a oração do Pai Nosso, né? Mas esse filho é teu, não é meu irmão. E as pessoas, elas não estão órfãs só de pai. Elas estão órfãs de pai, de mãe, elas estão órfãs de irmãos, de família, do contexto inteiro. E é isso que salva a gente. Porque nós somos salvos da nossa solidão, nós somos salvos da nossa independência, somos salvos do nosso pensamento de achar que nós podemos sozinho e vamos conseguir sozinho, e o que nós conseguimos sozinho é suficiente. E é justamente por isso que às vezes a gente perde o caminho daquilo que a gente foi chamado a viver e fazer. Porque em achar que somos sozinhos, então eu preciso dar conta só da minha vida. Dando conta só da minha vida, se eu chegar mais rápido, tá tudo certo. Só que o problema é que muita gente que já chegou, e eu não sei nem onde chegou, mas chegou onde ela estabeleceu que deveria ter chego, ela, no final das contas, percebeu que não era sobre chegar em lugar nenhum. Que o lugar a se chegar era o próprio caminho. O lugar onde estavam todos os seus irmãos caminhando ao seu redor. E muitas vezes a gente está com pressa demais para chegar em algum lugar, a gente nem sabe para onde está querendo ir. Porque a gente nem lembra de onde veio. E por não lembrar de onde veio, não saber para onde está querendo ir, nós chegamos em lugar algum, e quando nos vemos lá, talvez até bem-sucedidos segundo a ordem desse mundo, mas vazios, perdidos. Porque a verdade é que a vida é uma loucura, né? Mas ela só encontra todo o sentido nas relações inteiras, viscerais, de aliança eterna, daquilo que vem do Cristo dentro de nós, que é uma experiência de unidade. Por isso que unidade não se desenvolve, ou melhor, unidade não se produz. União produz, para fazer força. Porque a gente acreditou muitas vezes que a gente está precisando de mais força para conseguir o que a gente quer. Enquanto, na verdade, a gente está precisando de mais consciência e clareza, de unidade, para que a gente possa, abrindo mão do que nós queremos, a vontade do Pai seja completamente estabelecida. E aí isso traz paz. Isso traz vida que vale a pena ser vivida. Isso que traz transformação verdadeira. É isso que muda a nossa vida, né? Eu queria... Seja bem-vinda aqui. Bom demais, que alegria te receber aqui, né? Eu queria bater um papo com vocês hoje aqui. Eu vou chamar aqui a Ágata também, né? Se ela puder vir para cá também. O Lucas vai ficar aí? Se quiser sentar aqui também, ou pode ficar aí também onde você quiser, ou pode sentar aqui também se você quiser. Onde você se sentir mais feliz? Se você quiser ficar em pé, sentado, de lado, né? Eu vou fazer aqui, vocês ficam nessa dinâmica de passar microfone. E eu queria também, assim, ó, vamos bater um papo aqui, tá? Então, assim, ó, se você também quiser papear, né? Ou a gente puxa aí o microfone para você, aí você fala também para ficar gravado para quem está falando lá no YouTube, tá? Porque tem uma galera que nos segue e está lá no YouTube vendo e que também depois fica gravado para poder ver depois esses vídeos todos. Amém, gente? Graças a Deus. Vamos orar? A minha caneta caiu ali embaixo, depois eu pego. Vamos orar. Feche seus olhos aí, abre suas mãos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua graça manifesta aqui nessa família. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Diga assim, diga para ele falar ao seu coração, para ele iluminar os olhos do seu coração, para que você possa ver completamente, para que ao ouvir você escute, para que ao sentir você de fato perceba e conheça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala ao nosso coração ao compartilharmos a palavra nessa noite. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, eu não sei, acho que todo mundo aqui já tem, né? Mas a gente está trabalhando com esse livrinho, esses últimos 7 dias da semana aqui, do mês, 7 semanas do mês, né? Do mês não, né? Isso, vocês entenderam, né? Graças a Deus. Né? Eles são pequenas frases que o Senhor tem nos
levado a viver de forma encarnada, e isso nós escrevemos, e a gente está lançando já outros, porque a ideia é vender criar um box de livretos desse aqui, daquilo que o Senhor vai nos dando como pedra fundamental para construir a nossa vida, né? E a partir desse livrinho nós estamos orientando os grupos, a nossa conversa aqui. Então, às vezes, se você quiser, por exemplo, presentear alguém, né? Tá aqui, ali, é R$20, aí você pode adquirir. Não é venda casada, não, mas gostei da estratégia, né? Graças a Deus, né, minha gente? Bom demais. Então, essa semana nós trabalhamos nos grupos, que é essa pergunta aqui, assim, né? Se o sublime está disponível, por que nós gastamos a vida correndo atrás daquilo que é imperfeito? Cara, pensa um pouco aí. Cara, se o sublime está disponível, por que nós gastamos a vida correndo atrás do que é imperfeito? Para poder contextualizar um pouco essa frase, eu queria trazer para vocês Gênesis 1, Gênesis 1, do 1 até o 28. Não vou ler tudo aqui não, mas é a própria criação. E a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Ali, abismo significa caos. Então, às vezes, a nossa vida está um caos, um absurdo, e a gente fala, cara, não tem mais jeito. Mas, na verdade, é justamente sobre o caos que, ao ter o Espírito pairando, e no momento que ele disse, haja luz, e hageu, não, brincadeira, e houve luz, né? No momento que ele disse, haja luz, e ele viu que era bom, começou a colocar em ordem cada coisa, ali a própria vida aconteceu. E às vezes a gente está vivendo um momento de caos na nossa vida e a gente está perdendo a esperança que esse caos vai acabar a nossa vida. A única coisa que nós precisamos é não resistir ao momento de caos, é que o haja luz de Deus seja completo e de que separe a terra daquilo que é o firmamento, daquilo que é os luzeiros, do que é a terra, do que é cada coisa nesse lugar, aconteça na nossa vida, ou seja, cada coisa seja colocada exatamente no lugar que deveria estar. E aí, nesse lugar, a nossa vida vai indo para o lugar, porque o caos não é um lugar um lugar terrível. O caos é o lugar de maior potencial criativo para que Deus faça aquilo que ele precisa fazer, sabe? Então, Deus passa 6 dias criando todas as coisas e colocando toda a terra em ordem. Ele vai colocando tudo. E ele cria o firmamento, cria os céus, ele cria os animais, ele faz as plantas crescerem, faz os animais nascerem no mar, na terra, em todos os lugares, ele coloca exatamente tudo em cada lugar, em cada etapa que ele vai passando, vai dizendo, e viu Deus que era bom. Se esse texto, por exemplo, ele é literal ou alegórico, sendo bem honesto, cara, eu não posso dizer se ele é literal, ou seja, foi exatamente dessa forma, ou se ele é alegórico, talvez foram em milhares, bilhões de anos acontecendo isso, sei lá, tá entendendo? Esses 6 dias, não posso dizer, porque a própria Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, né? Não dá para poder ter uma clareza sobre isso. Como é que era dia se o sol só no segundo dia, só de um dia para o outro apareceu, por exemplo, né? Mas eu queria que a gente se apegasse menos àquilo que necessariamente é literal e pudéssemos entender o que é que Deus está querendo falar conosco ao deixar isso escrito num texto sagrado. Então, uma coisa que é muito importante pensar é que Deus passa 6 dias colocando tudo em ordem. E só depois desse 6º dia que ele coloca o ser humano na própria terra. Logo então, eu queria que você pensasse e entendesse uma coisa. Eu e você, toda a humanidade, não foi colocada na terra, numa terra tudo esculhambada. Não foi colocada numa terra cheia de coisa faltando. Não foi colocada numa terra com um monte de coisa por acabar. Nós fomos colocados numa terra onde tudo estava perfeitamente funcionando, tudo em abundância. De maneira com que a primeira fome que o homem teve, não foi aí o momento que Deus pensou, cara, vou criar então um alimento para saciar a necessidade dele. Já havia o alimento. Logo então, a primeira fome não foi algo que era... O alimento não foi criado para necessidade. O alimento já existia antes da necessidade do homem. Logo então, nós fomos criados num ambiente onde todas as coisas estavam perfeitamente providas, supridas. Não estava nada faltando. Estava criado em forma completamente abundante. Só que é muito interessante.
que esse homem que teve o espírito soprado dentro dele, em poucas interações com a sua esposa e com a serpente, vulgo Satanás, decide trocar aquilo que era sublime por aquilo que era imperfeito, por causa de algo dentro do coração. E eu queria que a gente pudesse bater um papo aqui nessa noite sobre isso. Porque esse assunto, às vezes, pode parecer mais alegórico do que a gente imagina, mas talvez ele seja muito mais real e ele seja uma das partes mais pertinentes da nossa realidade do que, talvez, todos os outros. Porque, cara, por que nós estamos trocando, gastando a nossa vida, correndo atrás do que é imperfeito, gente? Se o sublime está disponível. Você falando, eu lembrei do dia que você veio com essa frase, né? A gente estava organizando um encontro de mulheres e eu pedi para ele fazer uma arte, um cartãozinho para colocar na lembrancinha, e ele colocou essa frase. Gente, eu li essa frase umas 15 vezes, não entendi o que ela estava querendo dizer. Aí amor, não faz sentido essa frase com o encontro de mulheres. A gente ia falar, era Setembro Amarelo, e a gente ia falar de ansiedade. E ele falando, cara, tem tudo a ver, cara, não tá fazendo sentido, ninguém vai entender, não quero essa frase na lembrancinha, né? Porque eu não tava entendendo, né? E aí teve um certo momento da minha vida que virou ali a chave, né? E que eu comecei a entender, porque naquele dia a gente ia falar de Setembro Amarelo, ia falar de ansiedade e depressão, e uma das coisas que eu percebo que a gente mais gasta tempo, né, com o imperfeito, mais perde o sublime e troca pelo imperfeito, é com a ansiedade, né, porque a ansiedade é um desespero do futuro, né, você está vivendo futuros e daí você não vive o passado, não valoriza a sua história do passado para você viver o presente, porque você está o tempo todo pensando no futuro, como é que vai ser, né, e o sublime, ele tem a ver com esse lugar de viver o presente, né, de estar aqui agora, né, valorizar sim a história do passado, porque o passado ele criou quem a gente é, né, tudo que a gente viveu desde o dia que a gente nasceu e até no ventre da nossa mãe, na verdade, tá na memória do nosso corpo, tá nas nossas células e são importantes porque construíram a nossa história até aqui. Mas a gente sempre pensa no passado, muitas vezes, ou lembra de traumas, ou de saudade, ou de coisa assim, e aí logo já pula para o futuro, para aquilo que eu gostaria de viver, aquilo que a gente fica projetando, e nunca está vivendo de fato o presente. Então, para mim, quando eu entendi essa frase, né, se o sublime está disponível, por que a gente gasta a vida com aquilo que é imperfeito? Eu comecei a parar de só projetar a minha vida no futuro e entender que ela é feita de presente, né? Então, eu preciso viver isso aqui, agora, a partir daquilo que eu sou e daquilo que foi construído em mim até hoje. E aí foi onde eu comecei começou a fazer sentido para mim essa frase. Uma coisa que é importante pensar, por exemplo, né, é que se nós formos bem honestos sobre a nossa própria vida, né, ninguém gasta a vida com o imperfeito simplesmente porque quer, né? Todos nós queremos, no final das contas, dar certo. Nós queremos alcançar sucesso, né? Nós queremos constituir as coisas do melhor, nós normalmente buscamos o melhor, e até quem está fazendo aquilo que é tão óbvio assim, que é imperfeito, por exemplo, como coisas, sei lá, tipo, como encher a cara, ou fumar demais, ou, sei lá, trair, alguma coisa do tipo. No final das contas, essa pessoa, ela está buscando de alguma maneira, mesmo que seja da forma mais errada, de alguma forma dar certo. Ninguém faz algo simplesmente porque está querendo se infringir algo, a não ser que tenha algum tipo de distúrbio mental, né? Não sei se vocês ficaram sabendo hoje, teve um menino que faleceu hoje, né? Hoje de manhã, agora, ele entrou numa jaula de uma leoa e foi morto na hora ali, né? Um menino de 19 anos de idade, né? Um negócio absurdo, lá em João Pessoa, né? Hoje de manhã, às 11 horas da manhã, e ele tem distúrbio mental, ele tinha já sido preso algumas vezes essa semana, inclusive. E aí a polícia decidiu, como não tem o que fazer com quem tem distúrbio mental, porque fechou-se os manicômios,
não sei nem se é o nome que dá para isso, mas por acaso eu fiquei com esse nome porque a matéria falava esse nome, né? Não sei, eu tenho um outro hospital psiquiátrico, né? Mas a matéria falou um manicômio, né? Mas os hospitais de internação psiquiátrica, né? Então, assim, não tem muito o que fazer agora, exatamente, cara, o caminho ficou mais longo para tudo isso, né? Mas é um menino ali que faleceu e, cara, que tristeza, tá entendendo? Ele subiu um muro de 6 metros para pular lá dentro da jaula da leoa, um negócio absurdo, sabe? Mas quando eu digo isso, eu não estou falando daquilo que é esdrúxulo, daquilo que sai da curva, daquilo que está para fora de tudo isso. Eu estou falando daqueles de quem não está nessa condição, por exemplo. E muitas vezes quem não está nessa condição, às vezes, está trocando muitas coisas da sua própria vida, gastando a sua vida correndo atrás daquilo que por si só não é sublime, é imperfeito. E a verdade é que muitas vezes nós trocamos a nossa vida por aquilo que é imperfeito, ou talvez porque a gente não acredita que tem nada melhor para nós, ou talvez, cara, porque a gente acha que talvez aquilo que é considerado sublime, perfeito, ou melhor, por exemplo, seja só, como é que eu posso dizer, rito religioso, ou, por exemplo, moralismo, ou alguma coisa assim desse tipo, né? Ou talvez, cara, a gente acredite que é isso mesmo, que é melhor um pássaro na mão que 2 voando, né? Você já viu alguém falando assim, é pegar ou largar? Quer ver, cara, para me perder em algum tipo de funcionamento hoje, né? Em outros tempos, não. Quer ver me perder, é falar assim, ó, é pegar ou largar. Você tem que decidir hoje. Se falar para mim assim, ó, cara, é agora, precisa fazer agora, tá ligado? Para mim já não. Não, por quê? Porque Deus, o que eu compreendi? Deus não está com pressa. Passado, presente e futuro é algo que simplesmente existe para que haja algum nível de lógica dentro da nossa cabeça. Logo, então, se Deus não está com pressa, passado, presente e futuro é algo que acontece simplesmente dentro da nossa cabeça para que possa fazer o mínimo sentido a existência para nós, então, se eu tentar me mover com pressa, se eu precisar fazer qualquer coisa com pressa, eu estou fazendo fora do time de Deus. Mas eu acho que isso é uma das coisas que mais pega hoje para que a gente não viva o sublime. Porque tudo está nos empurrando para esse lugar de imediatismo, né? Fast food, enfim, tudo. A comida é rápida, o Instagram se você não publicar agora, você vai perder. A comida, tudo é prática, cada vez mais a gente está se alimentando mal. A faculdade, se você não escolher até tanto, tipo, você tem 20 anos e ainda não sabe o que vai fazer de faculdade, sabe? É tudo muito, tipo assim, tem que ser agora, e tá cada vez mais isso. E virou moda falar que tá com a agenda cheia, que tá com pressa, que não tem tempo para nada. E isso cada vez mais tem nos empurrado para viver o que é imperfeito, porque senão dá a sensação de que a gente está atrasado o tempo todo. Uma coisa interessante. Obrigado. Boa noite. Uma coisa interessante é que eu acho que a imagem do que é, tipo, do que é sublime, né, parece muito com a imagem do que é imperfeito, às vezes, né, no final, assim, porque, por exemplo, eu acredito que o sublime também está num lugar, assim, cara, de uma agenda completa, assim. Uma agenda, cara, que você tem tempo para todas as coisas, né? Mas eu acho que muito tem a ver com o coração que se carrega, assim, né, diante das coisas. Então, realmente, assim, né, a gente foi criado de forma perfeita e até os nossos anseios foram criados de forma perfeita, assim, né? É quem a gente é. Assim. Mas eu acho que a forma como a gente busca isso, saciar essas coisas, né, onde a gente busca a nossa satisfação, né, é que faz que a gente viva o imperfeito e não o que é sublime de verdade. Muita gente, né, é bem comum, assim, na hora que a pessoa... Eu até não me apresento muito como, né, pastor, sabe? Mas muitos lugares, assim, ó, sabe, quando você diz assim, cara, eu sou um pastor, né, tem um PR na frente, sabe, você vira caixa de pergunta, tá entendendo? Principalmente de certo e errado, sabe, né, tipo, curiosidades, né, sobre a fé, por exemplo, curiosidades sobre o que é o melhor caminho, ou isso é bom, não estou falando de conselhos, né, é diferente uma coisa da outra, mas tem muita coisa que é só curiosidade a respeito do sexo dos anjos, e muitas vezes a gente está se detendo muito sobre o pode e não pode,
Porque a gente, às vezes, quer simplesmente um conselho que diga o que é certo a se fazer, e não aquilo que de fato é bom. Quer garantir a salvação, né? Quer garantir a própria salvação. E a verdade, gente, é que, no final das contas, nós todos fomos criados para dar certo. A verdade, gente, é que, no final das contas, não é muito sobre o que é certo ou o que é errado, mas sim sobre, cara, isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, é plena expressão daquele que é bom? Isso é plena expressão daquilo que é o amor, a bondade de Deus dentro de mim, a partir das minhas vidas, nas relações que eu tenho? Isso aqui é plena expressão disso? Porque, muitas vezes, nós, quando pensamos a igreja, pensamos religião, pensamos Jesus, a gente fica muito preso naquilo que eu vou ter que parar, naquilo que eu não posso fazer, naquilo que é errado fazer, porque isso é pecado, porque isso não é pecado, porque isso é certo, porque isso é errado. Sendo bem honesto, gente, quando nós começamos a lógica, o raciocínio, a partir desse paradigma, nós já estamos começando errado. Porque, no final das contas, beber, não, a questão do beber não é porque é pecado ou não é. A traição não é porque é pecado, não é. Você ter relações sexuais só depois que você tem uma aliança de verdade com alguém, não é porque é pecado considerado na igreja ou não é. Ou sei lá, mentir, ou seja o que for diante disso. Não tem nada a ver com isso. Ou talvez, se a gente for para um lugar mais extremo, às vezes até alguns católicos ou alguns evangélicos seguem um caminho até de meio que martírio próprio, de voto de pobreza, de não poder prosperar em algumas coisas, ou até considerar que alguns tipos de relação mais íntimas são coisas que Deus não tem para nós, ou falar de relação sexual, por exemplo, são coisas que talvez não tenham muito a ver. Mas a verdade, gente, é que nós fomos criados para sermos bem-sucedidos em todas as áreas, ou seja, para que todas as áreas da nossa vida sejam plenas. Só que a pergunta que nós precisamos fazer é o que é essa plenitude em todas as áreas da nossa vida? Tem um texto de Jeremias, aqui 29, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São planos de bem e não de mal, de lhes fazer prosperar e dar a vocês aquilo que vocês mais querem. Cara, para mim esse texto ele é muito, muito poderoso nessa versão. Aquilo que vocês mais querem. É muito doido. Por quê? Porque, cara, às vezes tem gente que não ora, fez alguma coisa errada, nem fala mais com Jesus. Porque acredita, cara, como é que eu vou chegar diante de Jesus tendo feito o que eu cometi essa semana? Né? A gente pode até achar engraçado, mas muitas vezes a gente fez uma coisa errada hoje, a gente nem lê a Bíblia. Muita gente nem ora hoje, nem fala com Deus hoje. Por quê? Porque está se sentindo em pecado, está se sentindo sujo, está sentindo coisa, e muitas vezes está mesmo. Só que faz isso porque acha que Deus vai te tirar daquilo que você tanto se aprisionou. Só que a gente não compreende que os planos que ele tem para nós são planos de bem e não de mal. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Os planos dele são sempre maiores, superiores, são sublimes. Nós esquecemos que o que ele tem para nos dar é aquilo que nós mais almejamos. Muitas vezes só nós não sabemos dizer e colocar verbalmente por causa da nossa distância dele. Não temos clareza sobre pedir. E a Bíblia diz que nós não pedimos, nós oramos e não recebemos, porque nós, quando oramos, pedimos errado, porque nós pedimos segundo a nossa vontade pecaminosa. Nós não pedimos segundo aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno. Então, muitas vezes a gente está lutando com Deus, uma luta, uma guerra, porque a gente não está compreendendo que o que ele tem para nos dar é infinitamente melhor. E se ele, por um acaso, está tirando de nós aquilo que a gente considerou que era o centro da nossa vida, ele está tirando aquilo que é imperfeito para colocar aquilo que é sublime perfeitamente. E Deus não quer você um beato, sabe qual é? Tipo, vivendo aquela roupa ali de hábito aprisionado. Ele quer você santo. E santo é separado. Santo é plenamente cumprindo o propósito em todas as áreas da vida. A gente entendeu santidade, ausência de pecado. E santidade é separação.
E separação não é você ir para um monastério. Separação é você ser plenamente inteiro em tudo que você é e faz. E muitas vezes nós não estamos conseguindo ser plenamente inteiro porque a gente está partindo todo o nosso ser e entregando para um monte de coisas. Nós estamos partindo todo o nosso ser e comercializando por aquilo que é imperfeito. Porque o que é de fato perfeito não pede comércio. Não pede... Quem pede comércio é Satanás, gente. Deus não trabalha com comércio, sabe por quê? Porque ele não está precisando nada em troca. Deus entregou tudo e plantou em nós. Para que agora, tendo plantado em nós, através de nós, ele seja plenamente conhecido. Esse negócio de sacrifício na direção de Deus é coisa de Deus pagão, gente. Que exigia esses sacrifícios. O sacrifício que Deus espera de nós é misericórdia e graça. Um coração contrito. Tendo em vista tudo o que Deus fez por nós, que o nosso culto racional seja sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe o que é isso? Vida. Olha, tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Senta aí, cara. É vida sendo vivida. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar, tu estava falando ali antes, né, sobre um monte de coisas que a gente vai criando. Eu acho que dentro do que a gente vai conhecendo de Deus ao longo da nossa história, e eu acho que até a forma, né, que a gente vai sendo educado pelo pai, pela mãe, tio, avó, professor, a gente acaba colocando Deus dentro de uma caixinha. E aí, como se Deus só coubesse nessa caixinha e a gente só coubesse na caixinha que Deus criou. Então, eu acho que o que acaba nos impedindo de viver, né, o que a gente foi criado para viver de fato, o propósito de forma leve, de forma livre, é essa caixinha que a gente, esse desenho, esse formato que a gente cria de Deus. Né? Cada um tem uma visão, né? Se eu perguntar o que é, quem é Deus Pai para um vai responder de um jeito, outro vai responder de outro, quem é Jesus, né? Cada um vai responder diante daquilo que foi construído na sua história, dentro da caixinha que colocou lá. E muitas vezes a gente acaba se engessando nesse lugar, né? E acaba deixando de desfrutar, na verdade, da suficiência de Deus em todas as coisas. Aconteceu comigo uma coisa muito engraçada. Esses dias eu estou escrevendo sobre a suficiência de Deus, e eu estava na academia e Deus começou a me falar sobre a suficiência dele no meu corpo, sobre exercitar o corpo, sobre o porquê que é tão importante fortalecer os músculos para que o meu corpo se mantenha por muitos anos em pé. Porque uma coisa que eu percebo, né, tanto a minha mãe como meu sogro, as pessoas que vão ficando mais velhas, a primeira coisa que acontece quando começa dor no joelho, dor nas costas, o que o ortopedista manda? Fazer musculação. Por quê? Porque é o músculo que vai sustentar aqueles ossos ali que já estão começando a dar tilt, né? E é muito interessante porque a gente não percebe que até nisso há suficiência de Deus, né? E aí a gente acaba colocando Deus numa caixinha e não entende que cada músculo, cada célula, cada tendão, cada coisa está dentro da suficiência de Deus. As 24 horas... Né, que nem o Lucas falou ali sobre, às vezes, ter uma agenda, é isso mesmo, né, uma agenda completa, porque 24 horas foi o suficiente, Deus criou, se Deus é perfeito, e ele criou o dia com 24 horas, e 24 horas para você está sendo pouco, você está fora da agenda de Deus, tem alguma coisa errada, né, porque se ele te deu o dom, por exemplo, para mim, né, me deu o dom de ser amiga, de ser mãe, de ser esposa, de ser bailarina, de ser maquiadora, e me deu 24 horas no dia, caraca, eu vou ter que encaixar dentro das 24 horas e perguntar para ele, Deus, qual é a tua agenda para hoje? Né? Então, muitas vezes a gente perde de viver o sublime, a leveza da vida, a alegria da criação mesmo, porque a gente não desfruta da suficiência de Deus em todas as coisas. Às vezes a gente vê Deus sendo suficiente em uma área, mas não vê sendo em outra, enquanto tudo há suficiência de Deus. A gente só precisa, na verdade, arrancar o véu que nos cegou por conta da construção da nossa história,
porque a nossa história foi sendo construída pela forma que o pai, a mãe ensinou, a nossa cultura, né? Tem uma questão também muito da religião do nosso país, que muitas vezes criou o Deus que castiga, o Deus que está lá com o cajado em cima da nuvem, né? E tal. E a gente se relacionar com esse Deus Pai, a gente se relacionar com esse irmão, com esse melhor amigo que é Jesus, essa relação com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço agora? Né, eu tenho 1 hora para resolver isso. Resolvo isso ou isso. Cara, o Espírito Santo é a melhor pessoa para te falar. Não, minha filha, vai para lá. Não, meu filho, escolhe aqui. Esse outro lado aqui a gente arruma amanhã. Né? E a gente não desfruta do simples da vida, porque a gente não encontra suficiência em Deus nos pequenos detalhes. Eu acho que isso que a Agatha está falando é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente também pensa que Deus vai falar de uma forma com a pessoa, assim, né? E não vai falar da mesma forma que a gente, né? É a caixinha. E, na verdade, o sublime está ligado também à forma como nós expressamos quem a gente é. Então, quando a gente encontra a suficiência nele, né? A gente está encontrando também quem nós somos e de forma suficiente, não independente, né? Porque suficiência é diferente de independência, né? Independência é como se eu quisesse fazer o que eu quero, e aí eu vou buscando pelas minhas próprias forças aquilo que eu quero, né? Isso, na verdade, é escolher o imperfeito. Né? Mas a buscar o sublime, assim, de forma, no lugar certo, vamos dizer assim, né? Não sei se lugar certo é a melhor palavra, mas, assim... Daquele jeito que é bom. Oi? Do jeito que é bom. Do jeito que é bom, assim, né? Vai fazer a gente encontrar suficiência nele e, assim, encontrar suficiência em quem nós somos, né? Eu acho que isso às vezes entra a questão da falsa humildade, né? Às vezes a gente fala, não, eu não sou boa o suficiente nisso. Às vezes você é bom o suficiente nisso e é dessa suficiência que o nosso irmão está precisando para que ele também viva o sublime. Né? Então, às vezes a gente, nesse lugar de botar Deus numa caixinha, a gente numa caixinha, achar que todo mundo tem que viver dentro dessa caixinha, desse molde perfeito que a gente criou, a gente impede a nós e aos outros de viver o sublime por conta de uma falsa modéstia mesmo. Né? Porque eu fico pensando assim, Jesus ele era 100% humilde, mas em nenhum momento ele deixou de falar, eu sou. Sim. Né? E o que falta para a gente encontrar essa suficiência nele, para perceber em nós, para que a gente possa também falar, eu sou. Até onde, né? É para os dois lados, né? Que em Romanos 12 vai dizer, né? Que cada um pense sobre si, né? Segundo a graça que foi dada a si, ou seja, segundo a graça que Deus nos deu, nem além e nem a quem, né? É na medida exata, né? E às vezes nós estamos complicando a coisa demais. Pode perceber, se a sua vida está complicada demais, é porque você está ou tentando ser mais do que você deveria ser, ou você está abrindo mão de ser plenamente aquilo que você foi criado para ser. Ou você está sendo aquém, ou você está tentando ser além. Se você está tentando ser além, é peso. Se você está tentando ser aquém, é aquela sensação de que você não serve para nada. Que você é imprestável. Sabe qual é? E a verdade é que nós fomos criados para medida. Quando nós simplificamos a nossa vida, vai ter sempre a necessidade da cadeira do outro. Você pode perceber, quanto mais nós simplificarmos a nossa vida, ou seja, cumprimos mais aquilo que nós fomos chamados a ser, mais espaço vai haver para que os outros sentem nas suas cadeiras para completar aquilo que está faltando, que só ele poderia completar. Só que o nosso pensamento pragmático, a nossa necessidade de pensar somente a coisa por aquilo que tem que ser feito, está fazendo a gente fazer aquilo que nós não fomos criados para fazer, que não é plena expressão de quem nós somos. E aí nós estamos ocupando o lugar de outro. E isso, no final das contas, produz um ambiente competitivo e não cooperativo. Ao invés de produzir consciência de unidade, nós estamos precisando fazer todo mundo vestir a mesma camisa para que, a partir da uniformidade, haja mais força. Só que, nós, como eu falei no início, nós não estamos precisando de mais força. A gente está precisando de autoridade. Para que, tendo feito, aquilo que a gente está fazendo seja, de fato, eficaz, efetivo.
muitas vezes nós trocamos aquilo que é sublime por aquilo que é imperfeito, nós gastamos tanto correndo a vida atrás daquilo que é imperfeito, porque muitas vezes nós simplesmente nem sabemos o que é perfeito. Muitas vezes a gente talvez nem creia que o que é sublime de verdade. Muitas vezes o texto diz de Oséias, cara, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sendo bem honesto, cara, eu converso com muito cristão que nunca gastou tempo nenhum lendo a Bíblia. Eu fiquei muito feliz lá com o teatro. Mas de tudo mesmo. Achei muito legal o teatro. Mas de tudo mesmo. O que eu fiquei mais feliz do teatro, porque é um teatro que nasceu de alguém que leu a Bíblia. E não estou falando de bibliolatria, não, gente. Porque bibliolatria, ela por si só mata. E mata pior do que a ignorância dela. Mas também a bibliofobia, a ignorância do que está escrito. Muita gente fala assim, mas eu leio e não entendo. Cara, 90% das pessoas que dizem eu leio e não entendo, ou está lendo uma versão que é muito ruim, tem muitas versões boas, NAA, se você quiser ver, é bem fácil mesmo, NTLH, mais fácil ainda a mensagem, mas daí você não pode considerar muito, vírgula por vírgula. Então, assim, a dificuldade de entendimento não tem como ter. Quem diz assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo, é porque, de verdade, você me perdoe, ou está lendo sozinho, ou não está lendo. Porque a distância para a gente ler está sempre na fala lá de Filipe, lá na estrada. O eunuco lá lendo. Entendes o que leis? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Porque quem está lendo vai ter pergunta para fazer. No mínimo para o Espírito Santo. Vai falar, Espírito Santo, fala para mim o que quer dizer isso aqui. Aí, às vezes, cara, eu fico uma pergunta assim, ó. Eu sou, assim, ó, cara, tem uma coisa, eu leio aquilo ali, não encaixou. Eu sei que é ali que Deus quer falar comigo. Eu sei que é ali que é uma revelação que o Senhor quer trazer para mim, que transforma a minha vida. E aí eu vou virar perseguidor daquilo ali. Eu vou passar o dia inteiro repetindo aquilo ali, mesmo que eu não estou entendendo direito. E não sai, eu vou ficar ali falando até a hora que Deus ilumina o coração com tudo e aquilo ali destrava a minha vida. E eu não consegui entender, não é porque era falta de entendimento, não. Era falta de revelação. E normalmente é falta de revelação porque era um lugar que eu caminhava em ilusão na minha vida. Então, por exemplo, uma frase como essa, se o sublime está disponível, por que gastamos a vida correndo atrás do que é imperfeito? Porque eu me culpei muitos anos por ter gasto a vida correndo atrás do que é imperfeito. E depois vim descobrir por muito tempo que o sublime estava disponível a todo tempo. Até que aquilo ali entrou de mim. Eu falei, cara, tá pronto, cara. Por exemplo, Efésios 1:3. Graça seja dada a Deus que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Graça seja dada a Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Quantas bênçãos ele nos abençoou? Todas, gente. Cara, imagina isso, cara. Gênesis 1:26. E abençoou Deus e disse: sejam férteis, multipliquem, encham e governem a terra. Cultivem e guardem. Deus chamou eles para fazer isso primeiro ou abençoou primeiro? O que Deus fez primeiro? Deu um chamado para Adão ou uma bênção? Seja honesto. O que é? O que Deus fez primeiro? Abençoou, cara. Eu faço essas perguntas óbvias, sabe por quê, gente? Porque eu erro pelo óbvio. Ninguém erra pelo que é muito complicado, não, gente. A gente erra pelo que aquilo que é óbvio. Porque nós consideramos tão óbvio algumas coisas que a gente simplesmente passa por cima daquilo ali. E em negligenciar o óbvio, nós estamos querendo começar as coisas do terceiro degrau. Só que quando nós começamos as coisas do terceiro degrau, nós não conhecemos o primeiro e o segundo degrau. Abençoou Deus e disse. Disse primeiro ou abençoou primeiro? Abençoou. Sabe o que significa isso, gente? Que nunca Deus vai te pedir para fazer alguma coisa na sua vida que Ele já não tenha te dado todas as ferramentas dentro de você para que você cumpra plenamente aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Logo, seja fértil e multipliquem não é uma loucura
para alguém, por mais que até essa pessoa nunca tenha vivido. Consegue imaginar o contexto ali? O Adão, seja fértil. O cara nunca viveu aquilo ali, cara. Multiplique, não sei nem o que é. Só que Deus tinha plantado lá dentro dele uma natureza que, por ser pela natureza de Deus, em natureza, é fértil por si só. Deus só disse, venha para fora. E às vezes nós não estamos avançando para outras estações da nossa vida, ou estamos correndo a vida atrás do que é imperfeito, porque a gente está achando que está por vir algo que já veio e que já está em nós. E a gente fica fazendo mais curso, e se preparando. Eu não tenho nada contra a capacitação, mas não quando ela é a expressão dos nossos medos, mas sim como ela é uma extensão daquilo que nós temos convicção de que somos. E isso muda totalmente, porque uma vai nos deixar cada vez mais orgulhosos e outra vai nos deixar cada vez mais... Vai deixar-nos cada vez mais extensos naquilo que nós já somos. Então, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, gente. Então, quando você estiver diante do pior problema da sua vida, não tenta pensar loucamente assim, como é que você resolve esse problema. Tenta entender, cara, o que é que está dentro de você, que Deus já deu para você ser plenamente para aquele problema. É por isso, gente, que vocação não é o que nós fazemos. E a gente confundiu vocação com o que nós fazemos porque muitas vezes nós estamos pensando como escravos. Vocação é a expressão de quem nós somos. Por isso que Deus, antes de te enviar para qualquer missão, Ele te chama para Ele, para que estando nele, você tenha plena convicção do eu sou. E quando você for em nome do eu sou, você não começa dizendo, sou psicólogo, sou pediatra, sou arquiteto. E se eu sou o que eu sou. Pode parecer loucura o que eu estou falando aqui, mas é isso que nos coloca capacitados diante de qualquer circunstância. E quem caminha comigo mais próximo sabe que eu tenho um lema na vida, e esse lema não é antigo, não. Esse lema é a partir de Cristo, a partir do Espírito Santo, dizendo essas verdades. Que para mim não há limite para nada que seja necessário fazer nessa vida, desde que ele esteja frente a frente de nós. Tem um irmão, que é o Paulo Júnior, que ele diz uma coisa. Diz que Davi gastou pouco tempo se preocupando com os seixos rolados. E gastou mais tempo se ocupando de ser entregador de queijo para os irmãos. E em ser entregador de queijo para os irmãos, no ambiente onde ele foi entregar queijo, tinha um incircunciso lá, judiando os irmãos dele. E aí, quando ele viu que todo mundo estava com medo daquele problema lá, de 2 metros de altura, e que todo mundo estava fugindo daquele problema lá, ele foi lá e no próprio ambiente, onde ele estava, pegou os seixos no chão. Então, às vezes, a gente está tentando se capacitar demais para um problema que vai acontecer lá na frente, por causa da nossa ansiedade. Ao invés de se ocupar em cumprir a nossa vocação plenamente, que é ser entregador de queijo para os irmãos. E aí, muita gente não tem mais tempo para entregar queijo para os irmãos, porque está passando o dia inteiro se capacitando. Só que daí vai terminar cheio de pedra no bolso, sem matar gigante nenhum, e sem nunca ter conhecido a fome de nenhum irmão. Agora, quando nós nos ocupamos em ser plenamente quem somos, nós estamos entregando o queijo para os irmãos, e qualquer incircunciso que passar na nossa frente, nós encontramos as pedras no caminho, tacamos no gigante, e ele está carregando a própria espada que nós vamos cortar a cabeça dele. Gente, não há limite para ser cumprido para aquele que está cumprindo a plenitude da sua vocação. Onde vocação não é necessariamente o que você faz, mas plena expressão de quem você é. Se o sublime está disponível, por que nós gastamos a vida correndo atrás do que é imperfeito? Nós corremos atrás do que é imperfeito, primeiro por ignorância. Sabe o que é ignorância? Ignorância é porque a gente não gasta energia nessa terra tentando conhecer os propósitos.
Porque a palavra conhecer no hebraico de Oséias não está falando de conhecimento pragmático, letras. Ali é a palavra yadá, que é a relação sexual de um homem com a mulher. Diz que o povo perece por falta de relação íntima com a verdade no qual ele foi criado para conhecer. Nós não estamos conhecendo porque a gente não tem tempo para conhecer, porque a gente não para conhecer, estamos distraídos demais. Nós não estamos conhecendo, nós não estamos correndo atrás do que é sublime, gastando a nossa vida atrás do que é sublime por causa do medo. As redes sociais, o Instagram, elas foram criadas a partir de uma lógica que se chama MDP. E eu falei isso aqui no dia do aniversário da família, que é o nome em inglês, que é a sigla FOMO, que é Fear of Miss Out. Em português, MDP. Medo de perder. Que é quando você scrolla uma tela ali, vê a vida de algum amigo seu e você percebe que você está atrasado. Seja bem honesto, quem não gastou uma tarde scrollando uma tela ali e não se sentiu depois de scrollar aquela tela ali atrasado? E às vezes até levanta a bunda da cabeça da cadeira para fazer alguma coisa. Mas fez alguma coisa, na verdade, não é por convicção de que era aquilo que tinha que fazer, mas pelo medo de ficar para trás. Nós não fomos criados para nos mover por medo, porque o medo pressupõe castigo. Nós fomos criados para nos mover pelo perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação é assertividade, passos firmes. Se é para andar veloz, está andando veloz com passos firmes. Se é para andar devagar, está andando devagar com passos firmes, certos de onde estão indo, certos de onde vieram e para onde estão indo. E para isso, só buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Sem isso, irmão, não tem passo firme. Então não estamos precisando de mais poder para ser mais protegido. Estamos precisando de mais revelação para ser mais conhecido. E não reconhecido pelos outros, mas conhecido naquilo que é a natureza do Pai em cada um de nós. E muitas vezes nós estamos abrindo mão daquilo que é sublime, trocando pelo que é imperfeito, simplesmente por falta de referência. Olha o que está escrito em Oséias. Isso aqui é sério demais, gente. E eu tenho um clamor para fazer para vocês. De verdade. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Oséias 4. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores. Vamos nossa hora? Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramentos falsos. Mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre os homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, até que os peixes do mar estão morrendo. Sendo bem honesto, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Um dos sentidos pelo qual nós gastamos a vida por aquilo que é imperfeito é por falta de referência. Só que se a gente continuar se desculpando porque nós não tivemos referências dos nossos pais ou dos nossos irmãos, essa terra vai continuar sempre vazia de alguém que seja plena imagem daquilo que é a eternidade. Enquanto nós ficarmos dizendo, explicando para Deus ou explicando para as pessoas o tamanho dos nossos problemas, nós não vamos assumir a posição de responsabilidade diante deles. A verdade, gente, é que sublime não é um negócio inalcançável. Sublime é plenitude, perfeição, cumprimento do propósito para cada uma das áreas da sua vida. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o seu espírito, e ele passou a ser alma vivente. Nefesh Chai. Nefesh Chai, sabe o que significa? Vontade viva. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus coloca tudo em ordem na nossa vida. Sopra o seu espírito. E a primeira evidência de que tem espírito de Deus fluindo no nosso meio é Nefesh Chai. Sabe o quê? Vontade, desejo, vivo. Sabe o que significa? Que o seu libido não é pecado. Significa que o seu anseio por transcender a mente não é pecado. O seu desejo por sucesso
não é pecado. Essa necessidade de ter um alguém não é pecado. O que está pecaminoso, muitas vezes, é o caminho que a gente está trilhando para alcançar esses lugares. Justamente pela falta de revelação que a gente tem durante a estação que nós estamos agora. Muitas vezes a nossa impaciência, muitas vezes a nossa insegurança. Presta bem atenção que eu vou dizer uma coisa aqui, eu queria que isso ficasse muito gravado no nosso coração aqui. 3 dimensões do ser. Corpo, alma e espírito. O corpo tem necessidades, a alma tem interesses e o espírito cumpre o propósito. O espírito tem certeza e ali cumpre o propósito. Nem tudo que satisfaz, nem tudo que sacia a necessidade, a carência do corpo, como, por exemplo, uma masturbação, é uma carência do corpo, vai necessariamente preencher o interesse da alma, que seria se deitar com uma mulher ou com um homem. Porque alguém que se masturba não termina a noite, cara, com o interesse da alma resolvido. Termina a noite com a necessidade do corpo satisfeita. Mas nem tudo que necessariamente contempla o interesse da alma necessariamente contempla aquilo que é o propósito do espírito. Então, não é porque alguém consegue se deitar com uma mulher numa noite ou com um homem numa noite e ter o seu interesse contemplado e a sua necessidade satisfeita, vai ter o propósito cumprido. Só que a verdade, gente, é que não tem uma pessoa que tenha, por causa da paciência e por causa da perseverança, cumprido o propósito do espírito, que tenha ficado sem a alma satisfeita e sem o corpo saciado. Para isso nós precisamos de paciência. Encher a pança é fácil. Você pega e é. Só que ainda assim está com a alma vazia. Sentar com um amigo para bater um papo enquanto come é fácil, é legal. Sabe qual é? Aí está com a alma preenchida e o corpo preenchido. Só que só no momento que você decide ter uma aliança com alguém mesmo. Não usar a outra pessoa só para ter a tua alma satisfeita. Mas quando você decide gastar a vida se alimentando com aquela pessoa ali, o propósito é contemplado. Eu poderia ficar aqui assim horas dando exemplos das 3 dimensões, gente. Então, no final das contas, sublime não está falando daquilo que é inalcançável. A verdade é que a nossa vontade não é pecaminosa. O que está pecaminoso é a forma com que a gente enxerga para poder cumprir e saciá-las. Então, todas elas, a fome, o libido, cada uma delas aponta para a nossa vida encontrar o propósito pelo qual foi criada. Assim como o alimento faz 2 irmãos se encontrarem, o libido faz um homem e uma mulher numa relação de aliança gerar vida, que não tem outro jeito de conhecer Deus de forma mais profunda do que ter uma vida sendo gerada a partir de você e você pegar no colo e ter um amor de um pai que ninguém consegue te explicar, só em tocar. Só que tem gente que está gerando filho, tá ligado? Mas não, ao colocar no colo, não se vê como pai. Porque não tem aliança com ninguém. Então, quero fazer um apelo para você. Eu escrevi uma coisa aqui para terminar. Eu vou ler para vocês. Se relacione com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho, com o Espírito Santo, o nosso amigo fiel, diariamente. Faça isso de forma inteira. Nem que seja por 15 minutos, mas que seja 15 minutos inteiros. Busque e conheça o propósito e sentido de cada coisa nessa terra ao fazer isso. Não se contente com respostas rasas e vazias. Examine você mesmo as Escrituras, converse com homens e com mulheres de Deus e com o próprio Espírito Santo. Tenha paciência, não pule etapas. Trilhe os processos, não tenha pressa em mudar de estação. Deixe que a transformação para cada momento seja completa. Permaneça firme até o fim. Certo de que quem cumpre o propósito certamente terá os seus interesses contemplados, as suas necessidades supridas da maneira mais inimaginável e sublime possível. Seja forte e corajoso. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não faça negócios com o que você tem de mais precioso. Isso é a tua intimidade. Lembre-se, Deus não quebra princípios para cumprir o seu propósito. Deus é um Deus de ordem. Permita que Ele coloque ordem na sua vida, em cada área. E certamente a glória dele será plenamente derramada. E não se esqueça, não há jeito mais rápido de ficar atrasado do que por causa da pressa tomar atalhos. Porque daí nós perdemos
aquilo que a gente foi colocado no nosso caminho para conhecer. Amém, gente?